Vamos falar do 7 de setembro? Bora. O 7 de setembro e os professores de organização moral, o SPB, o SPB e Moral e Cívica, vão agora remexer-se no túmulo. Se alguns estiverem vivos, vão querer me matar. É uma data cívica mentirosa. Ela nasce de um imperador que estava fugindo de uma farra extraconjugal em Santos, Aquela com a Marquesa cerquinha? de Santos, com Domitila. Pulando a cerca, pulava a cerca costumeiramente, e subindo para São Paulo foi aconselhado pelo seu conselheiro principal, Bonifácio Andrada, a declarar a independência, porque no Rio de Janeiro estavam preparando um golpe contra ele. Olha. E ele seria deportado para Portugal, deposto e deportado. Às vésperas de ser deposto e deportado, às margens do Riacho do Ipiranga, montado numa mula e não num cavalo, como está no quadro de Debré, ele grita independência ou morte, ou não, ninguém sabe se é verdade ou não, é uma história contada, e faça a independência do Brasil. Uma independência que até agora nós buscamos, porque é um país que, primeiro, não é independente sobre o ponto de vista cidadão, segundo, não é independente sobre o ponto de vista da democracia. Nós somos absolutamente imberbes como país. E aí queremos fazer atos cívicos militares, travestidos de comemoração. Em Brasília, o mico, pago pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua trupe, quando a esquerda se racha, porque na semana anterior ao desfile anunciava-se a presença do MST, mas o MST, depois de conversas dentro do Palácio do Planalto, não pôde desfilar. A esquerda se frustrou e aí há, assim, uma cisão de opiniões dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Em Brasília também a deselegância de Alexandre de Moraes, que comparece a um ato como uma afronta àquilo que se fazia na Paulista. Aí sim, com um pouco mais de pessoas. Lá, os mais otimistas falam em 100 mil pessoas, contrárias a 1 milhão de pessoas que se anunciava para o ato na Paulista. E aí o que se vê também lá é uma cisão da própria direita, que cindida não permite que Pablo Marçal suba no palanque de Bolsonaro por conta de uma briga entre Marçal e o organizador do ato, o pastor Silas Malafaia. Quanta mentira num dia só, quanta mentira para um único 7 de setembro. Uma data, entre aspas, cívico-militar, que não merece tanta comemoração se entendermos a essência dela, e 2 atos frustrados. O ato do presidente da República e o ato da direita bolsonarista que tentava se opor ao ato do presidente da República. E aí os otimistas, como o nosso amigo Antonélio, no grupo, pretendem ainda dizer, será que estamos diante de uma terceira via? Não, meu caro Antonélio, não estamos, porque o problema nosso é muito mais embaixo. Falta a esse país honestidade cívica, honestidade cidadã. Nós somos, primeira pessoa do plural, um bando de desonestos. Não temos coragem de falar as nossas próprias verdades e colocamos o país embaixo do tapete. Isso deveria nos envergonhar. Um país que precisaria estar se estudando, se reinventando, se transformando, ainda se divide como na França antiga, entre direita e esquerda. E mal sabem eles que na França antiga, a direita e a esquerda eram para aprovar ou reprovar as decisões políticas. E não para dizer se você tinha uma pauta de costumes ou se você queria ser o homem que dançava nu no palco do teatro. Essa é a grande mentira brasileira, é a grande farsa brasileira. Está na hora de nós, primeira pessoa do plural, criarmos vergonha na cara. Nosso 7 de setembro está virando 1º de abril, Paulo Leite? O 7 de setembro vira um 1º de abril, muito bem lembrado, Antonelli. Um 7 de setembro que ganha cara de 1º de abril. O nosso colunista do Talks, Ricardo Kertzmann, escreveu uma coluna no Antagonista, e nessa coluna ele comemora o fato de que ele lembrava como brasiliense, uma criança brasiliense, ele lembrava dos desfiles da rua com os blindados, com a música, no Eixão em Brasília, no Eixão Monumental. Kertzmann tem uma imagem idílica da criança que viu o desfile,
Mas agora eu acho que como cidadão, já também maduro, como todos nós, essa imagem idílica vai se transformando num repensar. E a gente aprende que topada também leva para frente. E que na hora em que você está na encruzilhada, na bifurcação, é hora de decidir-se por outros caminhos. Quem sabe nós, brasileiros, não pensemos agora, depois do 7 de setembro, que é hora de pensarmos em novos caminhos, novas formas de pensar o país, novas formas de exercer a cidadania, novas formas de práticas políticas descontaminadas deste polar e desnecessário interesse pela política no Brasil. Paulo Leite com a gente aqui no Central 98, fazendo esse arremate. Paulo, excelente semana para você. Tem Talks, né? Hoje tem Talks e hoje tem Café com Leite. Opa. A partir das 9 da noite nos canais de vídeo, depois das 10 na 98,3, tem Café com Leite. O Café com Leite hoje recebe Gustavo Valadares, secretário de governo, e tem sabatina também. A partir das 11 da manhã, em todos os canais da Rede 98, nós conversaremos com o candidato do Podemos, Carlos Viana.